Alguma vez na vida você já comprou gato por lebre? Achou que estava fazendo um bom negócio, mas no final foi enganado? Sejamos sinceros, o que não faltam no mercado são profissionais prometendo céus e terra e que não entregam nada. Ou até mesmo produtos que imitam o design e trazem até o logotipo de marcas famosas, mas que não passam de réplicas. E o que falar então da falsificação de remédios? Tudo isso é tão comum que a comercialização de produtos falsificados é um dos tipos de crime que mais rendem dinheiro, ficando atrás apenas do tráfico de drogas. E nem sempre a experiência ou um olhar bem treinado são suficientes para identificar que estamos entrando numa fria. Até porque você sabia que o que enxergamos é muito influenciado pelas nossas experiências pessoais? Existe até uma teoria que estuda isso. Essa teoria se chama Gestalt. Um exemplo prático são as imagens a seguir. O que você vê nesta figura? Um vaso ou o rosto de duas pessoas de perfil? E quem está nesta outra imagem? Uma moça jovem ou uma senhora idosa? Pois é, você já viu que o nosso cérebro pode nos pregar peças. Jesus já havia nos alertado sobre como somos suscetíveis ao engano. No Sermão do Monte, ele descreve que no juízo final haverá dois tipos de pessoas: as que serão salvas e as que serão destruídas. Para ilustrar isso, ele dá o exemplo de duas casas que pareciam iguais, mas quando passam por uma tempestade, uma delas continua firme, mas a outra vem abaixo. Ou seja, apenas uma das casas era segura, a outra apenas parecia ser. O que determina se uma casa é segura ou não é o seu fundamento. Trazendo este exemplo para a nossa vida, porque parece que algumas pessoas são mais resistentes às dificuldades do que outras? O que precisamos fazer para ter um sólido fundamento em nossa existência e não sermos enganados no tempo do fim? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, muito prazer, eu sou o Robson Menezes e a partir de hoje eu estarei com você todas as quintas-feiras, aqui no programa Está Escrito. Bom, você deve imaginar aí que meu coração está acelerado e de fato ele está, viu? Muita emoção, porque eu sei do meu privilégio e também da minha responsabilidade ao assumir a apresentação deste ministério, que já tem muito tempo, mais de 30 anos, evangelistas extremamente capacitados para a comunicação de grandes massas passaram por aqui e eu estou me sentindo a partir de agora um leãozinho na cova desses grandes Daniéis. Mas eu agradeço a oração, as muitas mensagens que eu tenho recebido e aquele povo dando apoio, vai lá, Deus é contigo. E dessa forma eu quero aqui me introduzir na direção, na apresentação do programa Está Escrito, agradecendo a todos e também expressando aqui a minha gratidão a Deus pelo ministério do pastor Joel Flores, que por mais de 3 anos esteve aqui à frente do programa, trazendo assim a palavra de Deus todas as quintas-feiras. Agora ele vai assumir outros desafios aí na evangelização para o mundo hispano. E eu quero então assim desejar boa sorte e a bênção de Deus sobre a sua vida, viu, amigo? O programa tem agora um apresentador novo, mas eu gostaria já de começar dando presente para você, você que está aqui assistindo conosco. Eu tenho aqui em minhas mãos o guia Ensinos de Jesus, que você pode pedir agora gratuitamente através aqui do telefone que está aparecendo para você, 0 operadora 12 21 27 31 21, e também através do WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, solicitando aqui o guia Ensinos de Jesus. Tem coisas aqui fantásticas sobre o que Jesus ensinou, a salvação, o Espírito Santo, oração, outros temas
que são extremamente importantes para a sua vida espiritual, você pode pedir também pelo WhatsApp que está aparecendo aqui e nós vamos entrar em contato com você. Se você já é da geração assim mais moderna, gosta da internet, você pode entrar aqui no site biblia.com.br, você vai encontrar lá cursos bíblicos, você pode solicitar através do site ou também baixar em PDF. Assim, nós começamos a nossa jornada. Muito obrigado pela sua atenção e porque estamos juntos aqui dentro desse momento, através da pregação do Evangelho. Eu espero que você encontre esperança. Se você está passando aqui pela TV Novo Tempo, não saia não, continue conosco, porque esse é o seu programa Está Escrito. Provavelmente você esteja acompanhando pela televisão ou pela internet o que está acontecendo lá no leste europeu, a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Os efeitos terríveis desta guerra, como a fome e a morte, e também a migração em massa, são consequências de decisões políticas e econômicas. E tudo isso é mostrado na grande mídia todos os dias. Mas existem, além destas questões, outras confusões que também estão alcançando o campo filosófico e literário. Para você ter uma ideia, na Itália, um curso sobre Fyodor Dostoiévski, um escritor e filósofo russo, considerado por muitos como um dos maiores escritores de todos os tempos, ele aconteceria na Universidade de Milão, mas em função desse cenário político, este curso foi cancelado, juntamente com um festival de música e literatura russa, que também aconteceria nos próximos dias, homenageando Dostoiévski pelos 200 anos do seu nascimento. O prefeito de Florença disse também ter recebido pedidos para derrubar a estátua de Dostoiévski na cidade por causa da guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia. Na cultura presente, nós temos um cancelamento como sendo uma das piores coisas que acontecem a todos os seres humanos. Até mesmo os mortos, como no caso de Dostoiévski, estão pagando pelas atrocidades cometidas pelos seus compatriotas. O próprio Dostoiévski, ele afirmou que a formiga conhece o segredo do seu formigueiro. Toda abelha conhece o segredo da sua colmeia. Elas sabem do seu próprio jeito e não do nosso jeito. Somente a humanidade, diz ele, não sabe qual é o seu segredo. Mas que segredo nós deixamos passar por alto? O que seria capaz de trazer mais amor ao invés de guerra? Paz no lugar da calmaria? Cooperação ao invés do enfrentamento? O que seria capaz de fazer diferença em nossa história individual e também na nossa sociedade? O que é que você e eu precisamos saber para que a nossa vida seja ainda mais completa e feliz? O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, ele vê uma mudança radical no comportamento da nossa sociedade contemporânea. Para ele, a vida em nosso contexto individual ou coletivo é líquida, ou seja, não tem referências duradouras, nem no campo da ética, da política e muito menos da religião. Nós vivemos uma série de reinícios que funciona quase que como uma conspiração ao antigo. A melhor forma que ele entende para descrever a nossa história é sobre a ótica de sucessivos finais. Tudo isso está fatalmente debaixo da regra universal do descarte. Quando comparamos esse pensamento com a afirmação bíblica, nós entendemos que a transitoriedade das coisas é a triste realidade que o pecado trouxe. Mas será que tudo isso mesmo, tudo na vida é descartável? Nós estamos começando agora uma série aqui no programa Está Escrito que vai em busca de algo que foge dessa regra. Nós vamos atrás do divino e o seu relacionamento contínuo e progressivo com a humanidade, num ciclo que nós podemos entender como sendo o ciclo sagrado. Essa série que eu começo agora com vocês se estenderá por 2 meses, tem o tema Na Rota do Sagrado. Hoje nós vamos analisar a importância da revelação divina através da palavra falada, examinando especificamente o discurso de Jesus, também conhecido como o Sermão do Monte. Existem alguns discursos que marcaram a história. Você deve se lembrar, por exemplo, do Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King, ou quem sabe, Nós Nunca Nos Renderemos, de Winston Churchill. Ou quem sabe ainda o discurso de Ronald Reagan, que disse Open the gate, ou abram esta porta.
ou ainda o discurso de Gettysburg, de Abraham Lincoln. Esses discursos foram impactantes, mas eles não se comparam ao Sermão do Monte feito por Jesus Cristo, num momento muito especial do seu ministério. Nesse sermão, Jesus confronta a realidade religiosa bem nos seus fundamentos, ao contestar uma visão estreita que os seus líderes eclesiásticos tinham nos dias em que ele vivia. Na parte final desse discurso do Sermão do Monte, Jesus traz um assunto que eu quero explorar aqui com você, que é o tema do juízo divino, que surge como se fosse uma exortação presente para os seus ouvintes, mas também escatológica, ou seja, futura para os leitores do Evangelho. E eu queria que você agora me acompanhasse, tomando aí a sua Bíblia e indo comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler com você quase o final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, lá no verso 24 até o verso 27. Eu vou ler aqui na versão Revista Almeida e Atualizada. Diz assim, Mateus capítulo 7, o verso 24 até o verso 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No contexto do Sermão do Monte, já na parte final, no capítulo 7, bem no começo do capítulo 7, Jesus ele começa a explicar como é que o juízo ele pode ser compreendido em toda a sua complexidade. Se você puder me acompanhar aqui no capítulo 7, do verso 1 até o verso 5, Jesus fala um pouquinho sobre a realidade do julgamento. Ele diz que nós seremos julgados, estamos sendo julgados, e isso é muito importante. Na sequência aqui, a partir do verso 6 até o verso 20, ele explica agora o julgamento sobre os outros, falando aqui sobre as coisas que são sagradas, santas, o julgamento que a gente faz ao próximo, as diferentes condições também que nós nos encontramos no presente. E finalmente, agora quase que entrando na parte que nós lemos da Bíblia, mas a partir do verso 21, Jesus agora começa a explicar um pouquinho o clímax do juízo. Como é que vai ser o dia do Senhor? Quando será revelada finalmente a natureza de todos nós? E os resultados, naquele dia, serão colhidos por todos, sem exceção. Como bom pedagogo que Jesus é, ele utiliza 3 diferentes imagens ligadas ao número 2. E se você prestar atenção aqui, desde o capítulo 7, o verso 13 em diante, Jesus fala sobre 2 estradas que ilustram o começo da vida da fé. Na sequência, a partir do verso 15 até o verso 19, Jesus agora vai falar sobre 2 árvores diferentes. Uma árvore que tem um fruto bom e a árvore que tem um fruto mau. E aqui Jesus não está falando do começo da nossa fé, mas do desenvolvimento e também os frutos, os resultados que nós temos ainda em vida. E finalmente, ele fala agora sobre 2 caminhos. Aliás, 2 fundamentos, as 2 casas que aparentemente são iguais, mas que ilustram não o começo nem o desenvolvimento, mas o fim da nossa vida de fé. Quando Deus vai julgar todas as coisas, trazendo vida ou morte eterna, no momento desse juízo que para nós está cada vez mais próximo. Nessa, porém, pouquinho surpreendente ilustração, Jesus apresenta 3 chamados ou convites que você e eu precisamos atender. Eu queria que você voltasse ao texto que nós lemos e prestasse atenção a 3 exortações, 3 convites que Jesus faz. E o primeiro convite, ele está aqui logo no começo, quando Jesus diz o seguinte: aquele que ouve. O primeiro chamado que Jesus te faz é para ouvir. Nós encontramos aqui o que precisamos fazer. Nós precisamos ouvir as palavras de Deus.
Esta é a razão porque muitas pessoas seguiam este mestre Galileu cada dia mais, porque a sua palavra chamava a atenção das pessoas. Logo no começo do Sermão do Monte, aliás, um pouquinho antes do início, em Mateus 4, 23 e 24, há ali uma descrição no Evangelho de que Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias da Galileia, ensinando, curando e pregando, e as pessoas começaram então a se surpreender com esse mestre Galileu. E logo no final do Sermão do Monte, você encontra no verso 28 e 29, Jesus terminando o sermão e as multidões ficando maravilhadas, porque a sua palavra ela tinha poder. É exatamente por isso que você e eu devemos prestar atenção. As palavras de Cristo, as palavras de Jesus, elas têm poder. Eu queria te lembrar que nós precisamos, mais do que nunca, ouvir a palavra de Cristo. E aqui dentro do Sermão do Monte há uma indicação bastante interessante. Existem aqui 5 menções anteriores à palavra ouvir. Se você voltar aí os seus olhos, nós encontramos aqui no capítulo 6 algumas menções. Aliás, no capítulo 5, nós temos aqui 5 ocorrências da palavra ouvir. Capítulo 5, verso 21, capítulo 5, verso 27, capítulo 5, verso 33, capítulo 5, verso 38, capítulo 5, verso 43. Essa parece ser uma ideia muito importante. Nós somos chamados a ouvir, mas o contexto em que essas palavras aparecem nos ensinam um contraste. Haviam 2 vozes importantes. As vozes, ou melhor, a voz do ensino dos religiosos da época, os fariseus, e a voz de Cristo. Nós somos chamados a ouvir não a voz que a multidão estava acostumada a ouvir. Era uma voz que não tinha poder, que não tinha brilho, não tinha autoridade. As palavras dos fariseus, elas eram carregadas de dificuldades e problemas, porque eles haviam, dentro da sua prática religiosa, implementado muitas regras, e essas regras estavam fundamentadas em interpretações falaciosas, enganosas. Eles se baseavam na tradição e na Bíblia, na Torá, como tendo a mesma autoridade. Por causa dos interesses políticos que eles tinham, eles desvirtuaram o povo da palavra de Deus, fazendo com que os ouvidos ficassem assim mais atentos aos ritos do que aos significados. Dentro da cultura dos dias de Cristo, a religião dos fariseus, o templo era mais importante que Jesus e o culto era mais importante que Deus. Essa era a religião dos fariseus. E como consequência, ela tirou a solenidade, porque quando ela acrescenta a tradição, a solenidade vai embora. Também tirou o interesse. Quando acrescentou o legalismo, a religião ficou pesada demais. E também tirou o poder quando ela se centrou no rito e não no significado. Essa religião conduziu o povo ao mais alto degrau da hipocrisia, que é exatamente quando alguém que parece é superior ou mais importante a outro que de fato é. A obra mais evidente de Cristo é o seu ensino. Somente as suas palavras podem entrar no interior do coração das pessoas e transformá-las em novas criaturas. E é por isso que quando você ouve a palavra de Deus, alguma coisa acontece. A palavra de Deus não volta vazia. Se você está conectado aqui na Novo Tempo, lembre-se disso, a palavra de Cristo pode transformar você. Você está ansioso, está com o coração pesado, lembre-se, a palavra de Cristo pode fazer a diferença. Jesus te chama a ouvir, porque isso é muito mais importante até mesmo do que Ele pode fazer em sua causa. As palavras de Jesus, elas eram carregadas de autoridade, de poder. O mesmo poder que criou tudo do nada, se fazia conhecer através do som da voz humana. A mesma voz que disse, haja luz, disse para o cego, vê. Assim como nos dias de Cristo, hoje eu e você temos uma escolha a fazer. Que tipo de voz que você quer ouvir? As palavras de Cristo, apesar de terem poder, elas não trazem ilusão. Ele não quer despertar aqui dentro do seu coração uma falsa esperança. Elas querem trazer um esclarecimento preciso das Escrituras, dos eventos históricos presentes, dos eventos futuros. E também a palavra de Cristo quer te indicar que um juízo em breve acontecerá. Se você talvez tenha dificuldade em acreditar nas coisas ao seu redor, associadas à palavra de Deus, não se esqueça do que escreveu
Philip Yancey. A fé significa crer com antecedência no que só fará sentido ao contrário. O segundo convite de Jesus, encontrado aqui no texto que nós lemos, é para praticar. Esse convite, ele me faz entender que nós precisamos aceitar o desafio de sermos sábios. Existe aqui uma diferença de qualificação de pessoas. Existem os sábios e os tolos, aqueles que não são prudentes. Nós somos chamados a fazer e não simplesmente a ouvir. Algumas pessoas gostam de ouvir, mas têm dificuldade em praticar. A palavra sábio significa alguém que é prudente, alguém que tem condição de muito mais do que conhecer, praticar aquilo que ele conhece. Essa palavra ela aparece 7 vezes dentro do Evangelho de Mateus e sempre está associada em parábolas, uma linguagem figurativa. Porque para Mateus ser sábio significa ser inteligente, ser uma pessoa prudente, ser sensível, ser uma pessoa perspicaz. Alguém que não apenas sabe ou conhece a verdade, mas age de acordo. Ele é um militante na guerra do óbvio. Ele é um desbravador do que já é conhecido. Ele não se encanta com as sereias do conhecimento extraordinário, mas ele se ocupa com o trabalho ordinário que muitas vezes é esquecido. Ele é um discípulo das formigas que dia após dia segue fazendo o que na cigarra gera um tédio. Sua grande virtude é saber e obedecer. Nesse ponto, Mateus nos mostra um contraste entre essas duas figuras e ele nos convida a sermos mais do que loucos, mais do que nécios e imprudentes. Ele nos convida a sermos sábios. E o terceiro chamado de Cristo, finalmente, é um chamado para edificarmos. Se você for olhar aqui o texto, existe aqui, nas ações dos construtores, quase que uma simetria narrativa. Não existe muita diferença para descrever o que constrói a casa sobre a rocha e o que constrói a casa sobre a areia. Porque essa mais ou menos é a ideia. Nós, apesar de termos que seguir bons exemplos e quem sabe até termos bons referenciais, não significa que se alguém que eu uso como referência para construir algo significativo, de fato vai me ajudar a chegar aonde eu preciso, aonde eu espero chegar. Veja, fazer algo parecido nem sempre significa que pode ter os mesmos resultados, pode ser feito de uma forma completamente diferente. Assim que o outro não pode ser meu referencial, porque mesmo que eu esteja fazendo um projeto parecido com o meu, eu tenho o meu caminho, eu tenho o trilho que preciso trilhar. Eu preciso entender que somente aquilo que Deus me ensina a fazer deve ser seguido na minha vida. Os fins nem sempre justificam os meios, os fins devem me fazer andar pelos melhores meios. E dentro da realidade da história aqui que Jesus contou, eu sou chamado a edificar de acordo com o que Cristo espera de mim. Como é que você está edificando a sua vida? O que há dentro aí do seu coração? Será que a sua casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Lembre-se, edificar a casa sobre a rocha não significa edificar a sua vida em Cristo, mas sim na palavra, na obediência da palavra de Deus. Isso é sagrado. Se o mundo de hoje é compreendido como tendo muitos e sucessivos finais, existe um final que não pode sair diante dos seus olhos, diante dos meus olhos. É o dia do juízo de Deus. O argumento mais importante desta ilustração que Jesus conta sobre os construtores está na tempestade. Ela é capaz de revelar o que ninguém vê, o que está escondido, o fundamento. A tempestade é descrita aqui como ampla ou global, ela atinge toda a realidade da existência. Veja, a chuva no telhado, há ventos na parede, há os rios ali no alicerce. A provação não vem somente para o alicerce, mas é ali que a tempestade é vencida. O telhado e as paredes só podem encontrar ali no fundamento a sua sustentação. Era o ano de 1939. Uma guerra estava acontecendo. Era a Segunda Guerra Mundial.
a Alemanha nazista estava tentando invadir a Polônia, o exército das tropas alemãs contavam com 18 milhões de homens aproximadamente. E as tropas do exército polonês tinham aproximadamente 1 milhão de soldados. E uma pequena milícia de civis voluntários na cidade de Varsóvia. O ataque à cidade começou no dia 1º de setembro daquele ano, quando os aviões jogaram bombas, destruindo significativamente estruturas da região central da cidade, além das instalações militares e também do aeroporto. Como resultado, 10% das edificações daquela cidade ficaram completamente destruídas e 40% foram fortemente danificadas. Os prédios que estavam ali na rua principal, eles foram quase que totalmente destruídos, sobrando apenas o esqueleto de alguns deles. A estrutura mais severamente danificada daquela rua foi a sede polonesa da Sociedade Bíblica, que teve apenas uma parede sobrevivente em pé. E uma frase parecia sustentar aquela estrutura. As palavras que claramente podiam ser lidas à distância eram: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras jamais passarão. Talvez você que está me acompanhando esteja aí no seu quarto, talvez com o celular aqui em mãos acompanhando pelo YouTube e tomado de um sentimento que você já não tem mais controle. Você fica pensando: haverá solução para mim, para o meu caso, para a minha história? Eu queria te lembrar que hoje Jesus te chama a ouvir a palavra de Deus e, como um sábio, praticar, edificando assim a sua casa num terreno que é um terreno seguro, é o terreno de Cristo. Tudo que existe ao nosso redor é ilusão. A palavra de Deus nos sustenta diante da morte, diante do desemprego, diante do luto, diante do divórcio. Não existe nenhum efeito que o pecado possa trazer sobre a sua vida que a palavra de Deus não tenha condição de te blindar e fazer com que você permaneça em pé quando tudo te leva a pensar em desanimar, desistir, se ajoelhar, se prostrar. Meu querido amigo, minha querida amiga, a mesma palavra que criou este mundo do nada pode fazer aparecer dentro do seu coração a fé. Talvez você pense assim: eu não nasci com o órgão da fé. Eu sigo o fluxo da vida. Jesus te chama hoje a viver uma rota diferente, a andar na rota da palavra de Deus. Aqui é a segurança. Eu queria orar com você. Se você puder, nesse instante, se ajoelhe para falar com Deus em atitude de entrega completa da sua vida a Ele. Senhor, aqui estamos nós, uma conversa franca contigo, pedindo para que a Tua palavra tenha total acesso ao nosso coração. Que ela mude a nossa história, que ela mude o nosso presente, mas principalmente o nosso final, para que quando vier a tempestade que este mundo não compreende e muito menos está preparado para ela, estejamos em pé pelo poder da Tua palavra. Assim, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que prazer estar aqui com você. Jesus te ama, Ele não desistiu de você. Eu queria que você se lembrasse que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.